Nós precisamos parar de agigantar demais os nossos problemas, de dar a ele uma proporção que ele não tem. Nós potencializamos demais os nossos problemas. E é justamente por isso que aquele problema que era tão inexpressível, aquele problema tão pequeno, tão irrelevante, tão significante, com o tempo, ele vai tomando forma, ele vai crescendo e ele chega numa proporção assustadora, se torna um verdadeiro monstro. E por que isso acontece? Porque nós fugimos, nós tememos aquele problema. Nós não vamos para o confrontamento, nós preferimos ignorar a existência dele, fugimos, tememos diante daquele problema. E quais são as lições que nós aprendemos quando nós olhamos para a batalha épica de Davi e Golias? Lá em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 24, diz assim: porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Isso aqui é um grande problema, fugir e temer. Você jamais irá conseguir vencer um problema fugindo e temendo a ele. Não dá para evitar. Existem situações, existem problemas na nossa vida que nós temos que vencer. E se você não confrontar, não vencer esse problema, com o passar do tempo, ele vai crescendo e ele vai se tornar maior do que você possa imaginar. O problema que hoje é pequeno, o problema que hoje é inexpressível, o problema que hoje é irrelevante, mas ele existe, ele incomoda, ele traz um certo temor, mas ele é pequeno. Não sendo resolvido, amanhã esse problema se torna um monstro, ele cresce. Então existem problemas, situações na sua vida que você deve enfrentar. E você não pode ficar deixando a situação protelar, ficar adiando o confrontamento, o combate. Não, você precisa lutar contra esse problema. Aí no versículo 25 diz assim, e diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E há de ser, pois, que o homem que o feriu, o rei enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará sua filha e fará livre a casa de seu pai de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Uma coisa aconteceu aqui nessa história, e é interessante porque os homens começaram a comentar uns com os outros, e isso foi gerando medo, isso foi gerando dentro deles um pavor. Você sabe que quando alguém começa a comentar de um acontecimento ou de alguma coisa que está para acontecer, quando as pessoas começam a temer e a divulgar, a propagar esse temor, isso vai se alastrando e as pessoas vão ficando apavoradas. E isso aconteceu aqui nesse episódio também, porque o coração do povo e o coração até mesmo do exército do rei Saul desfaleceu. Eles ficaram sem esperança, acreditando na impossibilidade de enfrentar aquele gigante, de enfrentar aquele Golias, porque eles estavam olhando do ponto de vista errado, do ponto de vista humano, lógico, racional. E tem coisas na nossa vida que nós só vamos conseguir vencer pela fé. Se você olhar do ponto de vista humano, você vai desistir, porque aquele problema é muito grande se comparado a você, porque você, eu, nós somos pequenos. E se você se comparar, se você se colocar no mesmo nível dos problemas que você está enfrentando, é natural que você vai agigantar o problema e vai se diminuir diante dele. É natural que você vai olhar para aquele problema, para aquela situação de difícil solução e você vai ter medo, vai se acuar.
Mas se você olhar para aquele problema, para aquela situação, do ponto de vista de Deus, porque Deus é grande, Deus se inclina para ver o que se passa na terra. Se você olhar do ponto de vista de Deus, você vai entender que aquele problema não é nada. Por isso que Davi, por ter essa visão e saber exatamente quem estava com ele e quem era aquele que estava sendo afrontado pelo filisteu, Davi disse: olha, quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aqui você percebe que essa ousadia de Davi, esse atrevimento, essa coragem, essa bravura dele, não era porque ele estava comparando Golias ou o problema com a sua capacidade humana. Davi sabia da sua condição humana, da sua incapacidade, ele sabia disso, mas Davi está comparando aquele gigante ao Deus vivo. Quando você compara o seu problema com você, isso te assusta. Agora, experimente comparar o seu problema com Deus. Vai nascer dentro de você uma confiança tão grande, porque essa era a confiança de Davi. Davi não foi contra Golias, você conhece a história, ele não foi contra Golias contando com a sua capacidade, não foi a pedra que Davi arremessou, não foi a estratégia elaborada dele, não. Davi foi contra o gigante filisteu em nome do Senhor dos Exércitos. E é essa visão que você tem que ter ao enfrentar, a lidar com os seus problemas. Você tem que entender que você não está lutando sozinho, mas que você tem um Deus que está com você. Você está lutando com um Deus que pode todas as coisas. Esse problema que você está lidando é maior do que você, mas não é maior do que o Deus a quem você serve. Eu quero orar por você, deixa aqui nos comentários o seu nome, o nome da sua família, para o momento da oração. Eu quero orar por você que está passando por uma situação, você está lidando com um gigante, com um problema que você está enfrentando, é uma doença, é um problema no casamento, é o vício do filho, é uma situação que aos teus olhos é impossível, é uma muralha que é intransponível, é uma situação gigantesca, monstruosa que se levantou na sua vida e você se sente pequeno, impotente diante desta situação. Esse problema para Deus não é nada. E eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro por esta pessoa, meu Deus, que está passando por uma situação muito difícil. Essa pessoa que está lidando com um problema que, meu Senhor, aos olhos humanos é impossível, porque é um problema, meu Deus, com proporções assustadoras. E essa pessoa se sente pequena, diminuída diante dessa situação que é maior do que ela, mas não é maior do que o Senhor, porque o Senhor é Deus, meu Pai. Então mova as tuas mãos agora, Senhor, para fazer cair por terra esse gigante, esse problema, essa doença, esse problema conjugal, esse problema emocional, esse problema espiritual, esse problema com os vícios, essa perseguição, essa luta, essa injustiça que essa pessoa está enfrentando, faça cair por terra, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Olha, levanta a cabeça, tenha ânimo, porque maior é aquele que está com você do que qualquer luta, do que qualquer problema que você tenha enfrentado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você possa receber as nossas orações. Deixa aqui o seu like. Quando você faz isso, o YouTube entende que o conteúdo tem uma certa relevância e ajuda a espalhar para outras pessoas. Que Deus te abençoe e até a próxima oração.